O aleitamento materno é um ato natural e saudável para a mãe e o bebê. Este leite contém as proteínas, açúcar, gordura, vitaminas, minerais e água adequados e próprios para um crescimento sadio. Ele protege de certas doenças e infecções. É melhor digerido, melhora o desenvolvimento mental, a formação da boca e o alinhamento dos dentes. A mãe que amamenta se sente mais segura. Amamentar protege a mulher do câncer de mama e outras doenças. Ajuda o útero a voltar ao tamanho normal mais rapidamente. Mulheres que amamentam ficam protegidas da anemia e depois do parto perdem peso mais rápido. O leite materno é o alimento perfeito da natureza, mas nem sempre foi considerado assim. Nos anos 70, em praticamente todos os países do mundo industrializado, foram registrados os maiores índices de venda de fórmulas infantis. A prática de amamentação era baixíssima. No Brasil, o tempo médio de aleitamento materno era de 2 meses e meio. O aumento da morbidade e da mortalidade de crianças já era confirmado. Autoridades da OMS e do Unicef foram alertadas então. E em 1979 se reuniram para pensar como reverter este quadro. Os grandes desafios a serem enfrentados pelos programas foram determinados nesse encontro. Como proteger a amamentação? Como impedir práticas de marketing abusivas de leites infantis? Uma decisão deste evento foi que se deveria elaborar um código de conduta ética quanto à propaganda de produtos que interferem na amamentação. O Brasil esteve lá representado pela presidência do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, o INAM, através do professor Bertoldo Cruz Grande de Arruda, que colaborou na elaboração do código sobre esse assunto. Fato importante, a nosso ver, para a decisão de um programa pró-amamentação no nosso país. Foi ele o primeiro a constituir um grupo de trabalho para formar o PNIAN, que é o primeiro Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. A gente também não pode deixar de lembrar o papel do professor Fernando Figueira, o criador do IMIP, que na época, em 1974, então secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, se sensibilizou ao ler O Matador de Bebê, do Mike Miller, da War on Want, e observar o quão danosa eram as práticas realizadas pelos indústria de alimentos infantis e substitutos do leite humano. Antes, essas empresas davam uma lata de pó à mamãe pobre e ela ficava feliz porque a criança, nos primeiros dias, toma muito pouco leite. Mas a segunda lata, já o leite teria que ser diluído. E a terceira lata já era muita água e muito pouco leite. De modo que a mortalidade infantil, por falta de aleitamento materno, cresceu muito. No ano de 1974, o professor Fernando Figueira, que era secretário de Saúde de Pernambuco, ele já publicou na época uma lei que proibia a doação de substitutos do leite materno nos hospitais. No nosso entender, a mamadeira é uma assassina de crianças. É uma assassina de crianças. Assassina de crianças. Oficialmente, essa portaria número 90, publicada em Pernambuco, é o primeiro documento oficial no mundo inteiro que vem antes da publicação do Código Internacional dos Substitutos do Leite Humano. Então, é um marco na história do mundo inteiro em relação à proteção do aleitamento materno. Os pesquisadores procuravam dar fundamento às mudanças que eram necessárias. No início dos anos 80, a professora Elza Bercó foi pioneira no estudo de demografia e saúde, documentando a diminuição do aleitamento materno no Brasil. Nós tínhamos elementos de trabalhos anteriores feitos em São Paulo que mostrava que era muito baixo o tempo de aleitamento materno e que as mães desmamavam muito cedo. Só para dar um exemplo, a questão da prevalência de aleitamento materno exclusivo no Brasil, contado em dias, não chegava a uma semana. E mesmo para as mulheres de baixa renda. Então a Unicef concordou que a gente trabalhasse, montasse uma amostra
tanto na Grande São Paulo como Grande Recife, para pegar os dados de referência. Como é que está a situação hoje, naquela época? São Paulo, se não me engano, ele devia ser 2,8 ou 2,9, e Recife ainda menor, 2,2. Na verdade, quem amamentava até 3 meses era glorioso naquela época. A recomendação era que uma amamentação, a introdução de alimentos começava com 1 mês de vida, você dava suco. Depois você dava papinha com 2 meses e sopa no 3º mês. As crianças cuspiam, não conseguiam comer, engasgavam e a gente não tinha a menor noção. Nossa suspeita era que o aleitamento era baixo. Por quê? Porque as agências produtoras de leite não materno, tá certo? Agiam livremente aqui como em outros países. Então a mulher ia dar à luz e já saía com a sua lata de leite do lado, né? Então isso era previsto. Era um boicote total à amamentação. E por que eu coloquei 3 meses? Porque isso estava vinculado à licença maternidade, que naquela época era 3 meses. Então o máximo que alguém poderia imaginar ou sonhar de amamentar, mal e porcamente, seria até os 3 meses. A mobilização social também é um dos agentes que leva uma causa adiante. Quando um grupo age por um objetivo comum, isso pode mudar a história. O programa começa então com uma grande mobilização social. Essa mobilização social ela é iniciada com um audiovisual e segue-se a isso uma primeira campanha na mídia. Essa música eu fiz em homenagem às mulheres, porque não é fácil segurar a barra de uma casa e ainda ter que amamentar um filho. Mas a Narinha amamentou 2 garotões. Eu tive que me mancar, porque às vezes eu ficava com ciúmes. Mas valeu a pena, porque olha que saúde! Uma tarde que eu estava na agência, eu era diretora de um grupo de contas. Contas são clientes. E o meu diretor, o Irã Castelo Branco, me chamou e disse assim, dá um pulinho aqui embaixo, tem aqui um indiano chamado Gerson da Cunha, ele vem falar sobre uma história de aleitamento materno. Olha, não vai levar mais do que 15 minutos essa conversa. Faz mais de 30 anos que eu estou nessa história. O Ministério da Saúde, juntamente com o INAM e juntamente com o Unicef, que dá o apoio, né, desencadeia no Brasil um grande projeto de incentivo ao aleitamento materno. Essa campanha foi coberta pelos grandes canais de televisão e retransmitida para todo o país, alcançando 15,5 milhões de famílias pela TV e 20 milhões de famílias pelo rádio. Muita mídia, o envolvimento de atrizes importantes. A televisão, já tinha havido a revolução televisiva no Brasil e assunto até para aparecer em novela. Eu acho que nós podíamos e devíamos fazer uma boa reportagem sobre mães que amamentam. Quê? De novo? De novo por quê? Mães que o quê? De novo. Mães que amamentam, de novo. Peraí, cara, aleitamento materno. Peraí, aleitamento materno é pra revista de puericultura, não é pra uma revista sofisticada como a Estampa. Vamos lá. Então, Guilherme, você chegou onde eu quero. Então vai. Você não acha que o exemplo tem que vir das classes mais favorecidas, não? O Unicef apoiou a realização de 2 pesquisas, uma quantitativa, dando ao programa dados básicos de como estava a situação do aleitamento no Brasil, e uma outra, qualitativa, que permitiu conhecer de forma mais aprofundada que mensagens contra o desmame precoce poderiam ser mais apropriadas. Tinha 2 slogans possíveis. Era, toda mulher pode, insista, ou amamentação 6 meses que vale uma vida. E aí, no pré-teste, nós descobrimos que toda mulher pode, insista, era meio uma pressão em cima da mulher, que já se via pressionada pelos horários, pelo bebê, pelo marido, pelo trabalho, enfim, aquilo era mais uma pressão. Enquanto que 6 meses que vale uma vida, era uma coisa mais solta, mais voltada para a beleza da saúde do bebê. Amamentação, 6 meses que valem uma vida. Orientação com o serviço de saúde. A mídia e a colaboração de artistas e esportistas também foram fundamentais. Nessa época, eu ainda nem pensava em ser atriz. Eu fiz questão de participar da campanha da amamentação. Primeiro, porque eu fui uma criança que mamou até os 3 anos de idade. Mamãe era uma mulher baixinha, uma santa, né? Porque olha o tamanho e a saúde. Nós tínhamos a história do leite fraco, né? Isso era uma das
das conclusões da pesquisa que a Elza tinha feito. Aí a Marília Gabriela fala que a mãe era uma mulher pequenininha, olha o tamanho dela, que ela foi amamentada um monte de tempo. Depois nós tínhamos a história do seio caído, uma das conclusões também da pesquisa do início dos anos 80. Aí aparecia Maria Zilda, né? Como dizia o Arthur Amorim, imagine essas deusas da beleza expondo o seio, amamentando. Que seio caído, coisa nenhuma, né? Era a coisa mais bonita do mundo. Aí nós tínhamos o tema do trabalho feminino, né? Como era difícil compatibilizar a amamentação com a volta ao trabalho. E aí aparecia justamente a Lucélia Santos se dirigindo aos empresários. Facilitem os horários de amamentação das mulheres que trabalham fora. Os nossos bebês agradecem. Tinha também a questão do homem, né? O homem, será que ele ia apoiar, não ia apoiar? E você, apoiou? Claro, só o leite materno dá imunidade para a criança. As novelas tinham, como acho que tem até hoje, uma influência muito grande em certas camadas da população, para as quais a novela é a única fonte de informação. Aliás, a televisão é a única fonte de informação em budismo. Então, nós tivemos na Água Viva vários episódios de uma jornalista que ia fazer cobertura sobre o apoio ao aleitamento materno. Ok, vocês venceram, a matéria está aprovada. E viva aqui a Muriel, que amamentou o Jorge Augusto até mais de 1 ano de idade e continua com esse corpinho maravilhoso. Viva o aleitamento materno! Então o incentivo era muito grande, não só junto às mulheres, como junto aos profissionais, inclusive os médicos atuando no pré-natal. Desde 1916, são descritas formas de propaganda em revistas leigas e científicas, como Pediatria Prática e Jornal de Pediatria. Em 1978 e 1980, a equipe de Paulette Goldberg, Dirce Sigulen e Eliette Tudisco, com quem Marina Rea trabalhou, foram as primeiras a documentar o marketing indevido de substitutos do leite materno no Brasil. Em 1981, foi criada uma coordenação com entidades envolvidas no programa de amamentação, que também estava presente em cada estado brasileiro. Muitas organizações tiveram um papel importante nessa fase, participando de comitês junto ao Ministério da Saúde, a Igreja Católica com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o Mobral, Movimento de Alfabetização e a Legião Brasileira de Assistência, a LBA. Grupos de mães, a Rede IBFA, Associação de Classe, como a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e a Sociedade Brasileira de Pediatria, além de representantes de ministérios como do Trabalho e da Educação. Todos ajudavam com reuniões científicas, publicações de material impresso. Essas informações eram voltadas especialmente para as mães e profissionais de saúde. Essa participação do governo de agrupar essas associações, essas instituições, foi importante. E deu força, sim, não é mesmo? Até tanto que a gente fundou o MINA, que é o Movimento de Incentivo Nacional à Amamentação. E a gente fazia passeata, fazia manifestação em público, amamentava em público, que na época era uma coisa assim que chocava e causava uma certa espécie. E a gente teve grupo que foi amamentar na Quinta da Boa Vista, fazia passeata no Dia da Mulher, participava de reuniões feministas e pleiteava aumento da licença maternidade, licença paternidade, ampliação dos direitos da mulher, principalmente focando a mulher que trabalhava e amamentava. Até 1988, o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno lançou várias normas e portarias de regulamentação para melhorar os índices de amamentação no Brasil. As ações transformadas em políticas públicas foram a obrigatoriedade do alojamento conjunto, a regulamentação dos bancos de leite humano, a norma brasileira de controle de comercialização de alimentos para lactentes, a licença maternidade de 4 meses e licença paternidade, algumas das quais surgiram como artigos da Constituição de 1988, que estava em curso. E aí, então, nós já podíamos fazer um outro levantamento nas duas regiões, utilizando a mesma base amostral e, portanto, era possível comparar os resultados de antes e depois. E o que a gente verificou é que houve um aumento da mediana do aleitamento, tanto aqui como em Recife, produto
desse grande incentivo que foi lançado através do PNAM. O entendimento sobre os benefícios da amamentação estavam avançando. Em Recife, a doutora Vilneide Serva acompanhava de perto as evoluções das políticas públicas em favor da amamentação. Houve uma grande incursão em todos os estados brasileiros de cursos financiados por esse Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno para formar uma massa crítica de profissionais de saúde que pudessem levar as questões relacionadas ao aleitamento materno nas unidades de saúde de cada estado. A essa altura, existem motivos para comemorar. As políticas pró-amamentação do país foram estabelecidas e temos a criação dos bancos de leite humano. Em 1985, se instituiu o primeiro comitê técnico de bancos de leite humano, foi trabalhado como política, o projeto foi financiado pelo INAM, no Instituto Fernandes Figueiredo implantado, o Unicef entrou como um parceiro importante naquele momento também e as coisas começaram a acontecer. Na medida em que os resultados foram pioneiramente sendo colhidos, a gente foi transformando e levando isso para outras regiões. Quer dizer, a primeira ação descentralizada aconteceu no Nordeste, com a implantação de um centro de referência para o Nordeste, naquela época na maternidade Escola Assis Chateaubriand em Fortaleza, depois veio no Paraná, e a gente foi criando os centros de referências regionais. Em agosto de 1990, firmou-se a Declaração de Inocente. Diferentemente de qualquer outro documento internacional produzido antes pelas autoridades de saúde, ela foi o resultado de um longo e participativo processo de análise e trouxe metas definidas e objetivos claros a serem alcançados pelos países na promoção da amamentação. Fortalecer a mulher na sua decisão de amamentar exclusivamente no primeiro semestre de vida e continuar amamentando com alimentos complementares até o segundo ano de vida ou mais. Resumi também 4 ações fundamentais para que isso ocorra. Primeiro, ter uma coordenação e um comitê de aleitamento materno. Segundo, assegurar que as maternidades cumpram os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. Terceiro, implementar todo o código e resoluções subsequentes relevantes da Assembleia Mundial de Saúde. E quarto, buscar formas imaginativas de proteger a mulher trabalhadora lactante, respeitando seus benefícios legais. O Brasil teve papel fundamental nesta reunião, levando nossa experiência de gestão e com a participação ativa do presidente do INAM à época, Dr. Marcos Kandal, e eu mesma, à época, como técnica da Organização Mundial de Saúde. As conquistas se ampliavam cada vez mais. Iniciativa Hospital Amigo da Criança, treinamentos e parcerias. Tudo ajudava a fortalecer a prática da amamentação no Brasil. As ações mais importantes, nós trabalhávamos com 10 ações dentro do programa. Mas a que a gente trabalhou mais foi a questão da capacitação de recursos humanos, né, que a gente entendeu que era importante trabalhar porque seria um apoio para as outras atividades. A OMS e o Unicef colocam à disposição 4 cursos de amamentação para públicos-alvo diferentes. Um curso de 18 horas para equipes de hospitais que querem fazer parte da IAC, um de 80 horas para formar monitores ou facilitadores em aconselhamento, e um curso rápido de sensibilização para chefias de maternidades ou gestores. Estes materiais são traduzidos para o português por iniciativa da Rede IBFAM e Instituto de Saúde de São Paulo e passam a ser utilizados pelo Ministério da Saúde. 680 cursos foram realizados em todo o país e foram capacitados cerca de 32 mil profissionais de saúde. Apenas neste período, estima-se que foram capacitados mais profissionais do que em toda a história do programa. Trabalhamos também de uma forma intensa, mais pontual, com a Semana Mundial da Amamentação, que ocorre no período de outubro, e o Ministério, a partir de 1999, assumiu a produção de cartazes e folders, fez campanhas na televisão e em rádio. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. E nesse período foi bem interessante que a gente pegou uma experiência importante do Ceará, que foi o projeto Carteiro Amigo da Amamentação,
e implantamos em 1999 no Nordeste, no ano seguinte na região Centro-Oeste e depois no Brasil inteiro. Cerca de 16 mil carteiros, que equivalia a 50% do total de carteiros no país, foram capacitados para essa campanha. Quanto à IAC, o credenciamento de hospitais que havia diminuído em 1996 volta a se acelerar nesse período, a grande maioria sendo maternidades do Nordeste, públicas ou filantrópicas. Então, no período de 99 a 2002, nós credenciamos cerca de 130 hospitais novos na iniciativa. Então, foi um avanço muito grande. E trabalhamos também com o monitoramento desses hospitais. Então, pela primeira vez no Brasil e no mundo, nós conseguimos fazer reavaliação dos hospitais Amigos da Criança. O crescimento da rede de banco de leite humano foi notável à época, em particular com vigilância e capacitação de equipes por todas as regiões do país. Conseguimos, nesse período, implantar 50 bancos de leite no país, além de montar um programa de qualidade total nos bancos de leite humano e um programa de informação em bancos de leite humano. A coleta de leite domiciliar, nesse período, passou a ser feita em parceria com o Corpo de Bombeiros, Projeto Bombeiro Amigo, o que ainda permanece em alguns lugares do país. Outra ação que eu considero muito importante, que a gente trabalhou bastante, foi sobre a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes. A gente precisava avançar na norma porque a norma abrangia só as crianças até 1 ano de vida. E como o aleitamento materno tem que ser exclusivo até os 6 meses, mas continuado até os 2 anos ou mais, a gente tinha que proteger essas crianças, né, da primeira infância dentro da norma. Os fiscais sanitários, o pessoal ligado à defesa do consumidor e as procuradorias jurídicas passam a ser o grupo-alvo de capacitação sobre a NBCAL realizado pela rede IBFAM, por um acordo com o Ministério da Saúde. Nesses treinamentos, agrega-se um componente prático de monitoramento da norma, o que dá ao Ministério da Saúde, pela primeira vez, resultados nacionais sobre o cumprimento da legislação sobre alimentos infantis, bicos, chupetas e mamadeiras. Realizamos também 2 monitoramentos da norma, porque até então a IBFAM que fazia e continua fazendo, mas o Ministério assumiu esse monitoramento nos anos de 1999 e no ano de 2002. Também em relação a esses produtos, bicos, chupetas e mamadeiras, a gente conseguiu uma parceria importante com o Inmetro, onde a gente conseguiu fazer o registro desses produtos que não eram registrados no Brasil. A partir de 1999, com o apoio de um consultor da Procuradoria Jurídica do Distrito Federal, o Ministério da Saúde toma medidas de diálogo e imposição de regras às companhias infratoras. Isso foi crítico para se notar a necessidade de rever pela segunda vez a NBCAL, o que foi feito nos anos 2000 e 2001. Então, reunimos um grupo importante de consultores, a indústria participou desse processo também, porque estamos num país democrático, e a gente, durante 2 anos, do ano 2000 até 2002, trabalhamos na revisão da NBCAL, que passou a ser chamada Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância. E conseguimos publicá-la como resolução da Anvisa em 2002. E uma pesquisa mais importante que conseguimos realizar em 1999 é a pesquisa de prevalência de aleitamento materno na campanha de vacinação. Trabalhamos com a doutora Cristina Sena, né, que a base foi a tese de doutorado dela, e conseguimos trabalhar com 50 mil crianças menores de 1 ano, que foi a amostra dessa pesquisa. E aí a gente pôde ter novos dados de prevalência e de duração do aleitamento materno no Brasil. As campanhas promovidas em todo o Brasil foram bem-sucedidas. Muitas pessoas participaram do processo que mudou o cenário do aleitamento no nosso país. Ao longo dessas décadas, a rede IBFAM ela vem sendo um parceiro, né, do governo no sentido do desenvolvimento de uma política de aleitamento materno no país. Hoje em dia, né, mais recentemente, a gente tem um assento, né, ou seja, participa oficialmente, né, do Comitê Nacional de Aleitamento Materno. Além disso, a rede IBFAM
administra, né, alguns projetos em parceria, tanto com a área de saúde da criança, como com a área de alimentação e nutrição. Então a gente pode dizer assim que a história da IBFAM Brasil, ela se confunde um pouco também com toda essa história nossa da amamentação, ou seja, a IBFAM sempre esteve presente, né, diante de todos os fatos e os acontecimentos importantes do ponto de vista da política nacional de aleitamento materno. Hoje, o aleitamento materno no Brasil está difundido em todos os estados brasileiros, em todos os municípios brasileiros. Hoje existem grupos de trabalhos que trabalham a questão da iniciativa Hospital Amigo da Criança, que trabalham as questões relacionadas à mulher trabalhadora que amamenta, então um outro grupo de trabalho que debate essas questões. Eu acho que a gente pode falar com muito orgulho e sem muita chance de errar, que talvez São Paulo seja a região do globo, né, que concentra a maior quantidade de bancos de leite humano por metro quadrado, né? A gente tem orgulho de dizer que a única cidade autossuficiente em leite humano no mundo é Brasília, e a gente está trabalhando fortemente, né? Já foi reconhecida pelo Ministério da Saúde nesse ano como a capital nacional, né, dos bancos de leite humano. A gente está trabalhando para que seja reconhecida como a capital mundial dos bancos de leite humano. Então, isso é um motivo de muito orgulho para todos nós, né? Nos concederam o prêmio Sazakawa de Saúde, esse prêmio ampliou a visibilidade e começou aí, então, o processo de internacionalização desse modelo. Começamos pela América do Sul, com operação com Venezuela, com Equador, com Argentina, e hoje a rede de bancos de leite humano, que inicialmente era brasileira, foi latino-americana, chegou ao Caribe com cooperação trabalhando cooperação com Cuba. Cuba hoje tem 9 bancos de leite humano implantados com apoio do Brasil. Chegou à República Dominicana, estamos trabalhando para implementar no Haiti, né? Trabalhamos com o México e a Península Ibérica. A última pesquisa, então, de prevalência de aleitamento materno, 2008, nos trouxe resultados muito importantes, né? Quando a gente olha o aumento da prevalência de aleitamento materno exclusivo, quando comparado a 99, quando a gente olha a mediana do aleitamento materno, quando a gente compara lá no INDEF, 2,5 meses, e olha agora em 2008, o último resultado, em 11,2 meses. Então a gente vê que realmente houve uma grande conquista, né? Quando percebemos na análise da pesquisa, em que informa que os hospitais amigos da criança existe um diferencial na questão da amamentação na primeira hora de vida, né? A importância da gente investir, então, nesses hospitais amigos da criança. E incluímos, então, nessa iniciativa, o cuidado amigo da mulher e também a garantia do pai, da mãe ou do representante legal dessa criança junto ao bebê numa UTI neonatal. Também olhando para esse aspecto de algo novo, a importância de cuidar dessa mulher quando ela retorna ao trabalho. Então, a proposta da mulher trabalhadora que amamenta, que foi lançada em 2010, ela retrata muito isso, porque existia uma lacuna dos 4 ou 6 meses de vida dessa criança. Então, a mulher que tinha que retornar ao trabalho, mas ela não era amparada ali pelo seu gestor. Então, a importância de nós termos apoiado essa mulher nessa ação que visa a adesão à licença maternidade de 6 meses, creche no local de trabalho e a sala de apoio à amamentação. Um outro aspecto importante, eu acho que é o olhar na atenção básica, que anteriormente era fragmentado. Então, a gente trabalhava com os profissionais da atenção básica o tema do aleitamento materno e alimentação complementar. E em 2012 a gente lança a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, e que conversa, né, que a gente passa a entender que as práticas alimentares, então ela começa desde o aleitamento materno, né, e a introdução em tempo oportuno da alimentação saudável. Relembrando toda essa trajetória desde o final da década de 70 até hoje, penso que ainda temos muito a caminhar, mas tenho um orgulho imenso de participar dessa rede de abnegados que dão muito de si para o sucesso do aleitamento materno, promovendo, protegendo e apoiando essa prática que não tem só importância para a mulher, mas tem importância para a comunidade como um todo, tem importância para a nação. Eu acho que essa conquista ela é de muitos, ela não é de um ou de outro. Eu acredito que se a gente não tivesse esse movimento forte que nós temos no Brasil, da militância do aleitamento materno, isso não seria possível.
O Ibifaner é aquele que vai entrar no supermercado e vai ver uma violação, ele vai chamar o gerente, vai conversar com o gerente e vai pedir para tirar aquela violação. Ele não vai esperar o momento do monitoramento para registrar aquilo. Então, isso está colocado na nossa alma, né? Ou seja, da importância que isso tem e do impacto que isso tem diante da saúde da criança. A gente não se considera radical, a gente se considera pessoas que têm uma convicção, que lutam por aquela convicção, né, porque acham que isso é importante e que isso é possível. E eu acredito que a gente só avançou muito no nosso país do ponto de vista dessa proteção legal, porque ao longo desses anos todos, as pessoas que fizeram a IBFAM, as pessoas que são a IBFAM Brasil, essas pessoas têm um caráter muito especial, né? Uma forma de ser muito especial no sentido de ser teimoso mesmo. Acho que pode ser que essa palavra nos defina bem. Em que pese todo motivo de celebração e de orgulho que nós temos, né, a gente não pode perder de vista que a amamentação é biologicamente, apesar dela ser biologicamente determinada, ela é socioculturalmente condicionada e que os condicionantes socioculturais tendem a se sobrepor ao determinismo biológico. Por isso, vamos celebrar sim, mas não vamos baixar a guarda. Jamais podemos baixar a guarda, porque os interesses econômicos, nas suas múltiplas formas de abordagem, são muito grandes. Hoje você olha para trás. Eu estou falando da minha experiência de vida, né? Quando eu tive a minha primeira filha, que ninguém falava de amamentação. A história que eu trazia era a minha história de vida, da minha família, do interior, das minhas tias que amamentaram, da minha mãe que amamentou pouco, entendeu? Mas era a história que eu vivi. Então eu olho hoje, quase 35 anos depois, eu vejo que como isso mudou. Então eu não tenho dúvida que foi uma história vitoriosa, sim. E o orgulho que eu tenho de ver a outra geração vindo, porque nós já estamos na terceira geração de amigas do peito. Os nossos filhos, né? Nós, os nossos filhos e os nossos netos. E todas nós temos alguma história muito positiva e de grande aprendizado com essa coisa de ter sido ver os nossos netos mamarem. Hoje, o normal é você amamentar, tá? Hoje, o normal é isso. Naquela época nossa, não era, entendeu? Já não era. Quase que a gente deixou de ser mamífero, né? Ainda bem que não. Então, quando eu olho e começo a perceber que a gente ganhou muito, ganhou espaço em mídia, ganhou espaço com a mulher, ganhou reconhecimento internacional, né? O Brasil, ele é reconhecido. E isso eu entendo que foi grande avanço, né? E daqui para diante, então a gente tem um legado, né? O carregar isso e dar continuidade a esse sucesso, né? O sucesso que foi construído. E esse sucesso, então, é uma grande responsabilidade, né? Olhar para frente e garantir que a gente vai manter e aumentar essa prevalência é uma grande responsabilidade, assim, E eu ouvi uma pessoa falando um dia para mim, falou assim, olha, nós temos que ter uma nova geração de pessoas que trabalhem o aleitamento materno, de militantes, porque uns já estão indo, uns já foram, né? E eu acho que nós somos essa nova geração, esse grupo novo que está vindo, não só no Ministério, mas eu digo assim, de novos profissionais sendo formados, de pessoas militantes aderindo à causa, né? Trabalhando não como simplesmente o Ministério, representando o governo, mas trabalhando como mulher, né? Como mãe, como que entende que a amamentação faz a diferença para a mãe e para o bebê. Acho que não é só um orgulho, assim, é uma... Como é que se diz? É aquela coisa, assim, de que você está contribuindo, né? É que você está dando um pedacinho seu, né? Um pedacinho seu que é pessoal, mas que também é profissional e que isso contribui com a história do país, né? Então, pessoalmente, para mim, é essa percepção que eu tenho. Me desculpa. Mas é isso, assim, é de contribuir, né? De dar um pouquinho de mim, né? De dar um pouquinho de mim, dar um pouquinho da minha história, da minha pessoa, do profissional que eu sou hoje, que cresci muito enquanto profissional, né? E também acho que devo uma parte do meu crescimento profissional ao fato de ser um membro da Rede IBFAM.
E isso, eu me sinto isso como parte, assim, como um tijolinho dessa história, né? É assim que eu me percebo e vejo. Nenhum país deveria perder essa chance de dar proteção às suas mulheres na fase da lactação para que elas possam exercer a sua capacidade de amamentar e com isso seus bebês não só crescerem saudáveis nutricionalmente, mas crescerem saudáveis do ponto de vista de vínculo, de relação pele a pele, de relação afetiva, sabe? Por minha sorte, eu fui amamentada pela minha mãe. Isso só me fez bem. Mas a luta pelo aleitamento materno tem que continuar. Muitos foram os protagonistas dessa história, como eu mesma e os meus filhos. Não conseguimos dar voz a todos que participaram e participam dessa luta. Mas a mensagem que queremos deixar é que quem faz e fez o aleitamento materno crescer no Brasil são as pessoas. E fica aqui o nosso agradecimento em homenagem a todos os protagonistas dessa história.